Olá, turma! Professor Fred de Espanhol falando. E na aula de hoje a gente vai aprender o pretérito plusquamperfecto. É um palavrão, né, galera? Pretérito plusquamperfecto. O que quer dizer plusquamperfecto? Plusquamperfecto significa mais que perfeito. Ele equivale ao pretérito mais que perfeito do português que vocês já estudaram, né? Que vocês já sabem, tá? Quando que a gente usa o pretérito plusquamperfecto? Esse tempo verbal, gente, ele é um tempo, como o nome já diz, pretérito, vocês sabem que é passado, né? Mas ele é um tempo verbal que a gente vai usar quando a gente for falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, tá? Então, a gente costuma dizer que o pretérito plusquamperfecto é o passado do passado. Professor, eu não estou entendendo nada, está muito complicado, é muito passado. Olha só, vocês vão entender agora. Presta atenção. Então, como eu disse, o pretérito plusquamperfecto, ele vai indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado, tá? As duas ações são no passado, tá? Então, por exemplo, olha essa frase aqui comigo. Quando Pedro chegou, Laura já havia chegado. Ou seja, traduzindo, quando Pedro chegou, Laura já havia chegado. Não é isso? Então, ó, reparem que eu tenho duas ações. As duas são a ação de chegar. Pedro chegou no passado e Laura já havia chegado, havia chegado também no passado. Aí eu pergunto a vocês, quem chegou primeiro? Foi Pedro ou foi Laura? Foi Laura, né? Então, ó, quando Pedro chegou, repare que Pedro chegou no passado, estou falando do passado, né? Laura já havia chegado. Então tem duas ações. Primeiro, Pedro chegou em algum momento no passado, tá? Mas antes dessa ação do Pedro, eu já tinha uma ação anterior, né? Que é a ação da Laura. Ela já havia chegado, tá? Então o pretérito, esse tempo aqui, esse verbo chegar, aqui, ó, tá no pretérito indefinido. Tá no passado, passado normalzão, tá? Que a gente já conhece, né? Mas eu tenho de novo o verbo chegar aqui, ó. Só que agora ele está conjugado no pretérito plusquamperfecto. Então, o pretérito plusquamperfecto, apesar dele ter esse nome difícil, ele é muito fácil. A gente vai usar ele sempre que a gente for falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado, tá? Havia chegado é o verbo chegar, no pretérito plusquamperfecto, tá bom? Então, a gente repara que esse verbo, esse tempo verbal, pretérito plusquamperfecto, ele é um tempo composto. Por que a gente diz que ele é composto? Porque ele é composto de duas palavras, de dois verbos. Eu vou ter sempre aqui ó, o verbo haber, que significa haver, tá? No pretérito imperfeito, e eu vou ter o particípio do verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo chegar. Particípio de chegar é chegado, tá bom? Vocês já sabem isso, né, gente? O particípio a gente já vem estudando, né? O particípio é muito fácil. Quando você tiver um verbo terminado em ar, o particípio termina em ado. Por exemplo, cantar, particípio de cantar é cantado, tá? E se o verbo principal terminar em ir ou em ir, o particípio vai terminar em ido. Por exemplo, particípio de vender vai ser vendido, que vender termina com ir. Particípio de partir, que termina com ir, vai ser o quê? Partido, tá? Então lembra disso, particípio. Verbo terminado em ar, particípio termina em ado. Se o verbo terminar em ir ou em ir, o particípio termina em ido, tá bom? Então, esse pretérito plusquamperfecto é muito fácil. Você vai conjugar o verbo haber no pretérito imperfeito e vai pegar o verbo principal, no caso dessa frase aqui, o chegar, tá? E vai colocar no particípio, tá bom? Havia chegado. Ele, Laura, havia chegado, certo? Então, ó, vamos ver um exemplo daí dessa formação desse pretérito plusquamperfecto, tá? Então, você vai ter sempre o verbo haber no pretérito imperfeito. O verbo haber é o nosso verbo haver do português. Como é que você conjuga o verbo haver no pretérito imperfeito do português? Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. Não é isso?
Em espanhol é muito parecido, ó, só que você vai trocar o V pelo B. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas, ustedes habían, com N no final, tá bom? E o verbo principal você vai colocar no particípio. Então, se eu quiser dizer assim, ó, eu havia cantado, ou eu cantara, em espanhol, como é que vai ser? Yo había cantado. Por que cantado? Porque cantado é o particípio de cantar. Verbo terminado em ar, particípio termina com ado. Se eu quiser falar assim, ó, que alguém havia escrito algo, né? Eu chego para a pessoa e digo, tu havias escrito, tá? Tu havias, tá? Escrito é o particípio de escrever, tá bom? E assim sucessivamente, gente. Então basta vocês memorizarem essa tabelinha e vocês já aprenderam o pretérito plusquamperfecto, tá? Vocês vão conjugar o verbo haber, né? E vão colocar o verbo principal no particípio. Então, se eu pedir o verbo amar, particípio de amar é o quê? Amado, não é isso? Então vai ficar assim, ó. Se eu pedir lá na prova, se alguém pedir, se vocês tiverem que conjugar o verbo amar, por exemplo, então vocês vão conjugar assim, ó. Yo había amado, tú habías amado, él había amado, nosotros habíamos amado, vosotros habíais amado e ellos habían amado. Certo, gente? É só isso, é muito tranquilo. Aí, tem aqui até uma tirinha, né? Do Liniers, que é um cartunista argentino famoso. Então, Las Verdaderas Aventuras de Liniers. Uma vez estava em um avião. Aí tá ele aqui, sentadinho no avião, lendo o livrinho. Aí ele olha na janela e vê uma tempestade, né? O que ele diz? Fuera del avião, ou seja, fora do avião, caíam raios. Nunca havia visto raios desde arriba. Tá bom? Então eu tenho aqui, eu havia visto o verbo ver no pretérito plusquamperfecto. É algo que acontecia antes de outra ação no passado, né? A ação era o quê? Cair raios, mas antes, né? Ele diz que ele nunca antes daquele momento ele havia visto, né? O pretérito plusquamperfecto. E aí ele termina: qualquer dia que vês algo por primeira vez é um bom dia. Qualquer dia que você vê algo pela primeira vez é um bom dia, tá bom? Então aqui a gente tem o verbo ver no pretérito plusquamperfecto. Había visto. Eu havia visto, tá? Então aí depois, gente, aí para essa semana aí vocês vão ter que fazer esses exercícios aí, tranquilinho, são só 2 questões, tá? Primeira questão, conjugar o verbo haber nas formas corretas. Por que eu estou pedindo o verbo haber? Para você conjugar o verbo no pretérito plusquamperfecto, você vai precisar conjugar o verbo haber no pretérito imperfeito, tá bom? Então você vai completar isso aqui com o pretérito imperfeito, tá? Então, por exemplo, el niño se escondido ali. Então, repare, o particípio do verbo esconder já está aqui, ó. Você só vai ter que completar com o verbo haber no pretérito imperfeito, tá bom? Então ficaria como? El niño, vou fazer a primeira aqui com vocês de cada questão, tá? El niño se había. Por que había? El niño equivale a ele. Como é que é o verbo haber, né, no pretérito imperfeito com o pronome ele, ó? El había. Então você vem aqui e completa com había. El niño se había escondido ali, ok? E na segunda questão, você vai fazer quase a mesma coisa, só que aqui você vai conjugar o verbo haber e vai colocar o particípio do verbo principal, que está entre parênteses, tá? Então, por exemplo, Mario, mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo um corte de digestión. O verbo é comer, tá querendo dizer o quê? Mário havia comido muito antes de jogar-se, tirar-se e jogar-se na piscina, por isso teve uma indigestão, tá bom? Então, ó, Mário equivale a ele, né? Ele a gente já viu que é o quê? Verbo haber. El había, né? E o verbo que ele está pedindo é o comer, já está até escrito aqui, ó. Então a resposta seria o quê? Mário, segunda questão, né, gente? Mário, que é ele, né? Había comido, porque eu estou pedindo o verbo comer, tá bom? Na letra B, ó, eu estou pedindo o verbo entrenar. Mas o pronome que vocês vão usar não vai ser mais o ele, vai ser o quê?
vai ser o nosotros. Nosotros habíamos, participo de entrenar, né? E aí vocês vão fazer o resto da questão, tá bom? Então, muito fácil, né? Muito tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E cuidem-se, fiquem na paz, tá bom? Um grande abraço para vocês e hasta la vista.